Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. O nosso desejo é que você saia daqui muito melhor do que você entrou. Dentro de instantes vamos começar a nossa celebração, mas antes, fica por dentro de tudo que acontece aqui. Você está no IBAGE News. E um recado muito especial agora para toda a mulherada da nossa igreja, dia 19 às 20 horas aqui na IBAGE, um encontro especial, Florescer, é isso mesmo, e o tema é mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas, mas vocês vão conhecer a verdade que liberta, tá bom? Então você é nossa convidada para o nosso encontro do culto Florescer, dia 19 de novembro, 20 horas aqui na IBAGE. E os homens não ficam de fora não, 26 de novembro, 20 horas aqui na IBAGE também, o encontro dos homens corajosos. O tema vai ser Obedeça à Sinalização. Não sei se você se ligou, mas temos falado muito sobre direcionamento, carga, peso, velocidade. E nesse encontro vamos falar sobre sinalização. Muito importante para você e para mim, então, dia 26 de novembro, às 20 horas, Homens Corajosos aqui na IBAGE. E aí, você gosta de futebol? Que ele está de volta aqui na IBAGE, todos os sábados, das 9 às 11 horas da manhã, ali na Avenida José Cobre, em frente ao Pronto Socorro, na Arena Sul. Você é o nosso convidado muito especial, fazer parte do time Seleção IBAGE. Vamos ver na hora se é mesmo, né? Mas você está convocado e vai ser muito legal ter você com a gente. Todos os sábados, das 9 às 11 horas da manhã, na Arena Sul. E os nossos maravilhosos da terceira idade, é isso mesmo, a melhor idade está convocada, está convidada para participar do encontro Reviver aqui na IBAGE. É isso mesmo, sábado, dia 28 de novembro, às 15 horas, um tempo especial para você. E nos dias 21 de novembro e 5 de dezembro, você já sabe, aqui no estacionamento da igreja, o Drive-Thru Solidário do nosso Departamento e Ministério de Ação Social, que todo ano realiza o Natal Solidário. É isso mesmo, temos reunido mais de 200 crianças e famílias e queremos que você abençoe juntamente com a gente estas famílias. Você pode trazer uma cesta de Natal e também um brinquedo novo. Um brinquedo novo e uma cesta de Natal, tá bom? Você está convocado para fazer algo extraordinário ainda esse ano e abençoar uma criança e uma família. Lembrando para você, dia 21 de novembro e dia 5 de dezembro, aqui no estacionamento da igreja, o Drive-Thru do Natal Solidário. E o recado aí para toda a juventude, dia 28, você não pode ficar de fora do Renove às 20 horas aqui na igreja, tem sido muito bacana. O último foi irado e você não pode ficar de fora. Dia 28 às 20 horas, Renove. E aí, você tem curtido, comentado e compartilhado sobre a nossa igreja nas suas redes sociais? Olha lá, passa lá no nosso Instagram, lembrando que os nossos cultos também são transmitidos em nosso canal do YouTube. É muito importante a sua interatividade e também você compartilhando o que a gente produz aqui. Deus abençoe a sua vida. Dentro de instantes vamos começar a nossa celebração. Não perca mais tempo com nada. Abra o seu coração, coloque os seus olhos fitos em Jesus, porque Ele é o melhor e Ele já veio na nossa vida. Então desfrute do melhor de Deus hoje. Desfrute do melhor de Deus que se chama Jesus e Ele está aqui para abençoar a sua vida. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome, vamos escutar a palavra e nós oramos para que você entenda e consiga praticá-la. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu domingo. Bom dia, querida IBAGE. Convido vocês para ficarem de pé agora, para nós louvarmos o nome do Senhor. Aquele que atende às nossas orações, aquele que tem o melhor para nos oferecer, aquele que mesmo quando a nossa oração não é da forma que nós queremos, faz o melhor para as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor.
glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu quero orar com você agora. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Jesus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque os que esperam em ti não serão confundidos. Porque aqueles que esperam em ti, Senhor, terão, Senhor, a sua graça, a sua vitória merecida, Pai. Mas sabemos, Senhor, que muitas vezes não é da forma como queremos, Pai. Mas te agradecemos porque Tu és o nosso Pai amado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz o melhor para nós como filhos Teus, Senhor. E nós só te pedimos, Senhor, e te clamamos para que todo o Teu povo, Senhor, espere em Ti confiante e pacientemente, porque o Senhor é aquele que nos ouve, é aquele que nos entende. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam, Pai. Muito obrigada pela Tua igreja aqui reunida. Muito obrigada pela saúde. Muito obrigada pelo ar que respiramos. Muito obrigada, Senhor, pelo sim. Muito obrigada pelo não, porque sabemos que em todo tempo Tu és bom, Senhor. Em todo tempo Tu és bom. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o maior amor, o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amor do Pai, grande amor de Deus, imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, graças à cruz de Deus, eu fui reconciliado.
aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode se assentar um minutinho. Eu tenho alguns recados para dar para vocês. Um deles é que o culto infantil ampliou a sua área, né? Então, as crianças de 4 a 9 anos voltaram a ter culto já no auditório 2. Então, crianças de 4 a 9, vocês podem se dirigir para lá, tá? Os pais, e ali eles vão ser muito bem recebidos, tá bom? Esse ano a gente queria fazer um Natal diferente no nosso Natal solidário. Por isso a gente precisa da ajuda de vocês. Nós queríamos abençoar 200 famílias nesse Natal. São 200 crianças que vão ser atendidas, e cada uma dessas crianças com uma família, pai, mãe, irmãos. E a gente queria então dar uma cesta de Natal, não é uma cesta básica, é uma cesta de Natal para cada família, num total de 200 famílias. Então a gente vai começar a fazer a primeira arrecadação no próximo sábado, das 14, deixa eu ver, das 14 até as 17 horas, a gente vai estar recebendo então essas cestas de Natal aqui na igreja, tá bom? Então vocês podem passar aqui, e depois nós vamos ter também no sábado seguinte. São 2 períodos de coleta, começando pelo próximo sábado, das 14 até as 16 horas. Amém? Ixi, está fraco, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Amém significa que você, né, vai participar com uma cestinha também, tá certo? Uma cesta e um brinquedo, tá bom? De preferência que seja um brinquedo novo. E a terceira coisa, queria que vocês dessem uma olhada para a direita de vocês. Olha como está iluminado, lindo e maravilhoso. A nossa livraria, ela começa a funcionar a partir de hoje. Então hoje nós inauguramos a nossa livraria. E o mês de novembro foi um mês assim de inaugurações, né? A cantina começou a funcionar nesse mês agora, no início do mês, junto com o berçário. E hoje a gente também inaugura a nossa livraria. Nós gostaríamos muito que você, se der, dê uma passadinha lá. Quem sabe você vai ver um ou outro título que vai ser muito útil para o seu crescimento, para a sua família. Temos camisetas e outras coisas lá. Aquilo ali foi criado, não foi para arrecadar dinheiro, tá, irmãos? Aquilo lá foi criado para abençoar a igreja. Nós queremos incentivar a igreja ao estudo, à leitura, à pesquisa. Por isso a gente está abrindo uma livraria para servir você melhor, tá bom? E agora é aquele momento de dízimos e ofertas que nós separamos para o Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está fazendo a arrecadação de bens para a igreja que estava sofrendo em Jerusalém. E ele diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, os dízimos e ofertas é uma expressão do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa adoração ao Senhor. Então, você que está com o coração grato, não é porque está tudo bem, não. A gente não oferta para o Senhor quando está tudo bem. A gente oferta para o Senhor quando o nosso coração está transbordando de alegria, ainda que as coisas não estejam tudo bem. Mas se o Senhor está conosco, Ele vai nos dar força, e junto com a gente vai nos ajudar a enfrentar toda e qualquer situação que nós teremos que enfrentar durante esse período. Então, nós vamos cantar um cântico, um hino, uma música. Enquanto nós cantamos esse cântico, você pode sair do seu lugar e fazer o seu depósito aqui. Nós temos 2 gasofilácios, um em cada lado, um na entrada, e você que está em casa, nós temos as contas bancárias que você pode fazer a transferência da melhor maneira possível. Deus vos abençoe. Daqui a pouco eu volto para a gente orar e agradecer ao Senhor juntos.
O nosso coordenador da livraria pediu para avisar que os descontos de inauguração vão de 10, 30, 50 até 60% no que a gente tem ali para você. Geralmente os livros vão estar com desconto um pouco menor, porque ele já está bem abaixo, mas vale a pena você passar lá para dar uma olhada, tá bom? Tem camiseta, DVD, esses vão gostar. Vou ficar em pé, só para a gente orar e agradecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família, e tem cuidado de você também. E nós somos gratos a esse Deus pela providência dEle, pelo amor, graça e misericórdia derramado sobre nós, dia após dia. O nosso Deus é fiel. Amado e bendito Deus, a Ti nós rendemos a nossa gratidão e apresentamos a Ti um culto de louvor e adoração, aquele que é digno de receber toda honra e toda glória. Recebe, Pai, a nossa gratidão pela vida daqueles homens, mulheres e crianças que o Senhor tem movido, ó Deus, para sustentar a Tua obra em todo o mundo, inclusive, Senhor, em São José dos Campos e mais especificamente aqui, a IBAGE. O Senhor tem usado, Senhor, essas famílias para sustentar a Tua obra, e através dessa igreja, desse ministério, o Senhor tem também abençoado a vida deles. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, e continua, Senhor, na Tua fidelidade, guardando, protegendo, sustentando e conduzindo o Teu povo. Nós oramos no nome precioso de Jesus, e você diz? Louvado seja o Senhor. Ao sol pela manhã aparecer e ao oceano até onde pode ir, e quem ordena a lua brilhar somente à noite, do universo, vem atender ao fraco e ao só, e as mesmas mãos tão gentis sempre me sustentam. A morte já venceu pra me dar vitória.
pra sempre cantarei que o preço que pagou foi a vida que entregou, mas hoje ele vive a um novo dia. O meu Redentor vive, eu sei. O meu Redentor vive, toda a criação testemunha a vida em mim proclamar. O meu Redentor, eu sei que ele vive. Eu sei que ele Obrigado, queridos. Graça e paz. Eu postei há alguns dias atrás que no meio das turbulências da alma que cada um de nós enfrenta, essa certeza que a Priscila cantou é uma certeza que nos basta. Tudo que eu sei é que o meu Redentor vive e que Ele está comigo. Nos dias maus, nos dias de deserto, essa é a certeza que invade o mais profundo do nosso ser e da nossa alma e nos garante a paz. A paz que o apóstolo Paulo diz exceder a todo entendimento e guardar para Cristo o nosso coração. Hoje o nosso país vive um momento importante como cidadão brasileiro. Quero lembrar esse momento com vocês, em que nossos compatriotas estão escolhendo os seus prefeitos e vereadores. Os que lutam por projetos e constroem leis que nos atinjam diretamente em nossa cidade, mas também aquele que vai executar esses projetos e cuidar da justiça sobre a nossa cidade querida de São José dos Campos. Então, para esse momento eu queria, já que nós vamos ouvir o Eterno, aquele que não tem mandato, aquele que reina ininterruptamente, eu gosto de lembrar disso. As eleições na terra nos lembram que não há uma eleição no céu. Essas transições de poder na terra nos lembram que no céu não há transição de poder. Aqui a gente vive instabilidades, né? A gente não sabe quem vai entrar, com que coração vai governar, mas no céu eu sei quem governa a minha história, eu sei quem governa a minha vida, eu conheço o coração do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por isso, a minha esperança não está no governo da terra, a minha esperança está naquele que se assenta no alto e sublime trono e governa terra e céus e o universo inteiro. Não ponha nesse governo, seja ele qual for humano, a sua confiança e o seu coração, porque você vai se decepcionar. Isso não significa que a gente não tenha que exercer a nossa cidadania. Eu a exercerei hoje com plena consciência de ter escolhido os meus 2 candidatos, mas eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Por isso nós oramos, mas nosso coração, a nossa alma está nele, naquele que se assenta num trono eterno, aquele que não pode ser deposto, aquele que não pode sofrer impeachment, aquele cujo trono é um trono santo, que não se corrompe, que faz justiça ao pobre e à viúva.
Irmãos, esse é um dia que para mim me remete ao nível de experiência relacional que eu tenho com o Criador do Universo. Não se esqueça disso. Quando formos apertar os números dos candidatos que nós escolhemos, lembremos que a nossa alma e a nossa confiança repousa no governador de terra e céus, no Redentor que vive. E Ele está aqui nesta manhã. Olha que precioso. Não temos um só candidato aqui nesta manhã. Não temos um só candidato à prefeitura ou à Câmara de Vereadores entre nós agora de manhã. Mas o regente do universo está entre nós. Vocês entendem que absurdo maravilhoso é esse? Então é Ele que eu vou buscar agora com vocês em oração e pedir a graça dEle sobre esse momento para a nossa pátria e para nós também que vamos ouvir a sua voz. Pai, muito obrigado por essa certeza absurda da Tua presença. Ó Deus, como o Senhor é cheio de misericórdia e graça, como o Senhor se importa conosco. Tua palavra diz que o Senhor está aqui entre nós e nós cremos pela fé nessa verdade. Cremos que o Senhor vai tocar os nossos corações, cremos que o Senhor vai falar com cada um de nós. Ó Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua ressurreição, querido Jesus. Obrigado ao Espírito Santo pelo Seu ministério entre nós. Pai, nós clamamos para que a nossa pátria possa escolher homens e mulheres que se importem, ó Deus, com a justiça social, que se importem, ó Deus, com a verdade, que se importem, ó Deus, em colocar suas próprias vidas em risco para não se comprometerem com a corrupção. Ó Deus, levanta vereadores na nossa pátria e prefeitos, ó Deus, com o compromisso, ó Deus, com a verdade e com o próximo. Abençoa, Deus, para que haja paz na nossa pátria nesse dia. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Abençoe os nossos irmãos enfermos. Abençoe as irmãs, ó Deus, que estão grávidas, que aguardam o dia do nascimento dos seus filhos. Abençoe os nossos irmãos hospitalizados. Abençoa cada um deles, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o garoto propaganda das camisetas da Ibage. Então essa é uma das camisetas. Aqui atrás está escrito Be Like Jesus. Quero ser como Jesus, né? Ser como Jesus. E você vai encontrar ali também para você. Tenho que pagar, viu, irmão Chu, porque eu peguei sem pagar. Peguei essa semana quando chegou a camiseta e depois eu acerto lá. Que alegria estar com vocês e podermos conversar juntos sobre a palavra de Deus. Eu amo demais a palavra de Deus. Abra, por favor, em Lucas capítulo 5 primeiro. Eu quero preparar o teu coração para aquilo que vamos construir juntos até o final. Foi muito bom para mim também, uma alegria rever alguns irmãos que eu não via desde fevereiro. Que alegria trouxe ao meu coração ver cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Vocês estavam em nossas orações, mas agora a gente já pode vê-los pessoalmente. Que Deus os abençoe e os guarde. Lucas capítulo 5. Eu preciso mostrar esse texto para vocês, para depois remeter ao texto que nós vamos extrair os princípios para a nossa vida nessa manhã. Então pode deixar depois, tá, Mateus? É aquilo lá mesmo, é aquele texto que nós vamos ler daqui a pouco. Só preciso preparar a igreja para que entenda por que estou oferecendo uma pergunta de novo. Diz assim, Lucas 5, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez
As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, Pedro, Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus. É importante que você entenda o que está ocorrendo em Lucas capítulo 5. Jesus está retirando Pedro, Tiago e João da profissão da pescaria e introduzindo num movimento santo de apostolado, de discipulado intenso. Pelos próximos 3 anos, Pedro seguirá Jesus de Nazaré. Estará com ele nos principais eventos, inclusive andando sobre as ondas do mar. Ministrará no envio missiológico dos 70 para preparo das cidades por onde Jesus vai passar. Pedro ministra a palavra, Pedro evangeliza, Pedro conversa com os apóstolos, Pedro presencia a transfiguração de Jesus, Bartimeu voltando à vista, Lázaro sendo trazido da morte para a vida. Então Pedro, em Lucas capítulo 5, está sendo retirado por Jesus de um lugar para onde ele não deveria mais voltar, porque Jesus está oferecendo a ele uma vida de contentamento em segui-lo, uma vida de propósito de existência em segui-lo. Agora vocês vão perceber o que está ocorrendo no texto da nossa ministração nessa manhã. Agora é João, o Evangelho de João, no capítulo 21. Venha comigo, você vai ver que é algo precioso. Com esse preparo do coração, de que Jesus havia tirado Pedro da praia, agora você vai vê-lo voltando à praia, de onde ou para onde ele não deveria ter voltado. João 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, aquele mesmo de onde houve a chamada de Pedro em Lucas capítulo 5, e foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: peguem aqui a deixa, hein? Vou pescar. Você vai pescar gente, Pedro? Não, eu vou pescar peixes. Nós também vamos com você. A liderança de Pedro era muito forte. Disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Prestem atenção no que está acontecendo. Em Lucas 5, Pedro, Tiago e João passaram a noite toda sem pegar nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele está ressuscitado agora. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: olha, de novo, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede, puxaram de novo, carregada, lembra de Lucas 5, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão preparados por Jesus. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você?
pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros. É mais ou menos assim. Então pesque gente, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Então disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então pesque gente e não peixe, alimente as minhas ovelhas. Eu acredito que eu jamais deveria me esquecer do lugar de onde Deus me arrancou e me tirou. Eu jamais deveria me esquecer até o fim da minha existência de como Ele tem transformado a minha vida. Quando a gente faz a pergunta de novo, eu não estou propondo vocês para vivermos o velho de novo. Estou fazendo uma pergunta inquietante. Eu me lembro de um seriado com dinossauros, é do meu tempo e da Andréia, né, Andréia? Mais do teu tempo que do meu, né, Andréia? E tinha o Baby, o Dino. Quantos se lembram do Baby Dino? Todo mundo aqui da nossa época, Andréia. E aí o Baby dizia de novo para o papai, lembra? O papai dinossauro lá no seriado, ele fazia uma coisa com o filho e o filho gostava e dizia de novo, de novo. Isso virou um meme naquela época. Não estou falando sobre isso, sobre a gente fazer de novo algo que seja muito bom. Eu estou constrangendo o meu coração e trazendo esse constrangimento para vocês porque nós repetimos situações para as quais a gente já deveria ter suportado, superado. Nós voltamos a atitudes do passado de onde o Senhor já resolveu questões. A gente de novo aceita um pecado, uma pornografia, uma mágoa, um desejo de vingança, o orgulho. A gente ainda aceita a mentira de onde o Senhor já nos tirou. O Senhor nos tirou de uma vida de mentira. O Senhor nos tirou de uma vida de promiscuidade. O Senhor nos tirou de uma vida de vaidade, de orgulho. A gente volta de novo a ser egoísta. Ele nos abençoou e a gente retém a mão com avareza e não olhamos para o próximo. Mas Ele nos retirou da avareza para um mundo de generosidade. Essa semana se comemorou o Dia Internacional da Generosidade. E eu fiquei pensando: Senhor, sou generoso diante dos Teus olhos, porque o Senhor me tirou do mundo da avareza, do egoísmo, de pensar só em mim. Então, de novo aqui, é o déjà vu. É como se Deus dissesse: Pedro, de novo, Pedro, o que você está fazendo na praia, Pedro? Pedro, eu te dei um propósito de existência, Pedro. Você arrastou, em Lucas 5, você arrastou as redes e chegou à conclusão: nada disso importa mais, porque eu vou seguir Jesus de Nazaré. Ele vai ser a minha referência de vida, Ele vai ser meu exemplo, Ele vai preencher tanto a minha alma, que estas coisas que eu deixo para trás não me atrairão mais. Pela cruz me chamou. A gente canta isso, mas o mundo nos atrai para ações, atitudes, valores para os quais a gente já deveria ter deixado, abandonado. É sobre isso. O apóstolo Pedro, e essa é uma pergunta muito interessante: o que será que moveu Pedro a abandonar sua vocação e retornar à praia de onde Cristo o tirou? Essa é uma frase inquietante para nós nesta manhã. O que será que moveu Pedro
a abandonar sua vocação e retornar à praia de onde Cristo o tirou. Ele já tinha visto Cristo ressurreto 2 vezes, é a 3ª vez que Jesus vai aparecer. Eu quero responder essa pergunta. Eu quero propor para vocês essas 3 coisas que podem ter condicionado o coração de Pedro para abandonar a relação com Jesus plena, intensa, e voltar ao velho homem. Essa proposta dessa manhã, queridos e queridas, é para a gente relembrar o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para vivermos uma vida santa, uma vida que brilhe a luz dEle, uma vida que se importa com os perseguidos. Eu estava me lembrando da Evelyn essa semana, por causa da intensa perseguição que agora está visitando os nossos irmãos na China. É para nos importarmos. Ele nos arrancou de uma vida centralizada em nós mesmos para olharmos para o próximo, e a gente está abandonando isso. Ele nos chamou para uma vida de santidade, e a gente está permitindo que pecados ganhem a luta novamente. Então existem 3 coisas que eu queria lembrar que estavam no coração de Pedro quando ele diz aos outros como líder: eu vou pescar peixes. Pedro, mas se você se lembra, eu me lembro, mas eu não quero mais. 3 coisas. A primeira é a arrogância. O orgulho nos afasta do Senhor. Arrogância, vergonha e medo. Arrogância por quê? Porque Jesus disse assim: olha, daqui a pouco eu vou para Jerusalém, os sumos sacerdotes vão me julgar, e eu vou morrer como foi profetizado, mas vou ressuscitar. E Pedro diz: que isso, Jesus? Você tem que ter pena de você. Se tivesse uma madeira, Pedro teria batido 3 vezes e isolado. Que isso, Jesus? Estou pronto para morrer contigo, disse Pedro. Aí Jesus olha para ele e fala: isso é arrogância, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. O orgulho e a arrogância, o não reconhecimento humildemente das suas fraquezas, te levam para longe do propósito para o qual Ele salvou você. Arrogância e orgulho: vou ser melhor, vou ter mais likes, vou ter mais seguidores, sou melhor do que o próximo, do que o outro. Essa busca insana por ser mais do que aquilo para o qual Deus o chamou para viver, vai te afastar do propósito. Você vai voltar para a praia. Eu me lembro, nos meus anos de ministério pastoral, que a arrogância muitas vezes tomou o meu coração. E às vezes o Senhor usava uma criança para me chamar a atenção, às vezes a minha esposa, às vezes líderes da igreja, porque a arrogância, o orgulho, segundo os teólogos, foi o primeiro pecado que encheu o coração de um ser criado por Deus chamado Lúcifer, que recebeu um nome na queda de diabo, Satanás. É o orgulho, é a arrogância. O segundo sentimento é a de vergonha. A gente tem vergonha, a gente não sabe muito bem lidar com as nossas fraquezas. Pedro, quando nega Jesus, diz o texto que ele chora amargamente. Agora ele tem vergonha. Só é possível ter vergonha quando não conheço o coração do meu Redentor. E a vergonha, se não for um sentimento de arrependimento, vira remorso. E o remorso e o arrependimento parecem muito, mas são tão diferentes. O remorso é assim: puxa, deu errado aquilo que eu planejava fazer de mal. Fui pego, fui descoberto, é o remorso. O arrependimento é o de Davi, com um dedo no nariz dele pelo profeta Natã. Você, Davi, pecou contra o Senhor, adulterando com Batseba, e Davi responde: pequei contra o céu, Salmo 51, pequei somente contra ti, Senhor.
Se não houver arrependimento, você nutre vergonha no teu coração, e Satanás utiliza a vergonha para nos afastar do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Não canto mais, não exerço mais a liderança, e Satanás vem e te culpa. Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer: já não há mais nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. A minha vergonha desaparece quando eu olho para a cruz e me lembro do sangue que me purifica e me perdoa. De fato, o arrependimento é necessário, mas a vergonha não, porque o meu Senhor foi capaz de dar a sua vida por amor a mim. O terceiro sentimento que invadiu o coração de Pedro é medo. O que Jesus fará comigo quando me encontrar novamente? Então eu fico imaginando que as duas aparições anteriores ao capítulo 21 de João, Pedro deve ter se sentido com muito medo. Será que ele vai me consumir com o seu fogo? Será que ele vai agora me condenar ao inferno? E o medo gerado no coração de Pedro o fez voltar para a praia, o fez abandonar sua vocação de ser pescador de gente e não pescador de pessoas. Tem muitas pessoas que nutrem o medo. Tem medo de se doar integralmente, tem medo de confiar os seus recursos, como disse o pastor Fernando, em fé e confiança de que Ele há de suprir tudo o que nós precisamos, tudo o que nós desejamos, o Senhor há de, por misericórdia e graça, mas nós temos medo de que isso seja uma verdade, de que não vai nos faltar. Por isso é que o amor de Jesus lança fora todo medo. Eis a razão porque agora eu vou dar a vocês 3 princípios, porque a conversa com Pedro, pública, porque eu sei que os outros apóstolos devem ter ouvido essa conversa, pelo menos João para escrevê-la. Vocês vão ver como é que o amor de Jesus, o amor de Deus é capaz de expulsar a arrogância, a vergonha, a culpa e o medo. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, em vez de humilhar Pedro, agora ressurreto, na praia, Jesus usa o amor. Eu fiquei tentando me colocar no lugar de Jesus, traído, abandonado por todos os seus apóstolos, pelo menos os 12, o que traiu, e os 11 o abandonaram, bateram em retirada. Eu fico imaginando se fosse o Marcos Davi, e graças a Deus era o nosso Redentor, o leão da tribo de Judá, porque ele tem um caráter intocável, perfeito. Se fosse eu humilharia Pedro. Vem aqui, Pedro, hipócrita, você não disse que morreria por mim? Me negou 3 vezes, descarado, medíocre. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele ao invés de nos humilhar, Ele nos oferece o seu amor restaurador. Ele nos confronta com o amor. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro, você me ama? Ó Senhor, eu te amo. Pedro, o que você está fazendo aqui? Por que você está de volta à praia? Eu tirei você, Pedro, da praia. Pensem agora em Jesus dizendo a você, ao seu coração: eu não vou condenar você nem te humilhar, mas porque você voltou a trair a sua esposa, porque voltou a trair o seu marido, porque você ainda navega por sites pornográficos, Ele está ministrando ao nosso coração, porque você voltou a mentir, eu te levei por um caminho de integridade, porque você está sendo desonesto, de onde eu já tirei você desse caminho. Por que é tão soberbo? Por que é tão arrogante? Eu podia te humilhar, mas eu queria lembrar você, eu te amo. Não foi para isso que eu te salvei, não foi para isso que eu te arranquei de um poço de lama, como Davi menciona na sua conversão. Por que você não perdoa? Porque se acha melhor do que o outro para não perdoá-lo? Porque aponta o dedo com preconceito? Porque ainda diz do outro pela sua cor e pela sua condição social que você é melhor que ele?
Ao invés de humilhar Pedro, Jesus escolheu usar o amor. Volte, Pedro. Volte. Essa é uma manhã para a gente apertar botões na nossa história e revivermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Segundo, em vez de encher Pedro de culpa por sua vergonha de tê-lo negado, Jesus usou o amor. Ele volta a perguntar: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Ao invés de dizer a Pedro: você não poderia ter feito o que fez comigo. Você é igual a Judas, Pedro. Só não houve moedas, mas você também me traiu. Porque não disse àquela mulher na beira da fogueira que você me conhecia, que você entregou a sua vida para mim? Quando eu estava nesse segundo ponto, a minha mente foi reportada ao passado. Eu tinha 16 para 17 anos, eu dava aula na IBD, na primeira igreja batista do Retiro, em Volta Redonda, cidade onde eu nasci, igreja onde eu cresci. Eu me lembro que tinha vergonha porque ia a pé da minha casa até a igreja, e eu passava por alguns amigos que todas as manhãs, 9 horas, tinha batido uma bola e estava numa padaria, tomando Coca-Cola e conversando. Eu me lembro de ter vergonha de usar a Bíblia. Naquele tempo nós usávamos a Bíblia, não tinha celular, a gente usava a Bíblia debaixo do braço. Eu me lembro de no domingo anterior ter sido chamado, vem cá, Marcos Davi, me chamavam de Marquinho, né? Vem cá, Marquinho. E aí fizeram um pouco caso de mim por causa da Bíblia. E aí no domingo da frente eu tinha que passar pelo mesmo lugar, e eu senti vergonha e deixei a Bíblia em casa. E eu me lembrei disso. Eu me lembrei de que em um determinado momento eu tive vergonha de ser identificado como seguidor de Jesus. E aí eu chorei no meu gabinete pastoral, me lembrando do caminho da cruz, o caminho de vergonha que Ele ofereceu por amor a mim. E aí mais uma vez eu disse para Ele: obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor não me expôs diante dos meus amigos. Naquela manhã, quando eu cheguei na igreja sem a Bíblia e pedi emprestado, fez muita diferença refletir sobre a razão da minha vida. Eu não posso ter vergonha de Jesus. E terceiro e último lugar, em vez de condenar Pedro por permitir que o medo se instalasse em sua alma, Jesus usou o amor. 3 vezes o amor. 3 vezes Pedro caiu, 3 vezes Jesus o ama. O ama profundamente. O amor é capaz, segundo 1 Coríntios capítulo 13, de tudo crer, tudo suportar, tudo vencer. Pedro, não tenha medo de mim, Pedro. Porque você se erguerá, em Atos capítulo 2, talvez Jesus pudesse ter dito isso para ele. Você será o primeiro a pregar na história da igreja, Pedro. Talvez Jesus pudesse ter dito isso para ele. Lembra, Pedro, eu te falei dentro do barco, quando você sentiu medo por ter me visto agir com o meu poder e trazer uma pescaria que você nunca tinha experimentado, você teve medo, se afastou de dentro do barco, e eu disse: não, Pedro, não se afaste de mim, de fato, você é um pecador, mas nós andaremos juntos, Pedro, nós percorreremos juntos a Galileia, nós ministraremos as mulheres abandonadas afetivamente como a mulher samaritana. Você verá, Pedro, o meu agir sobre a humanidade. Você me verá ser erguido na cruz e salvar, Pedro, aqueles que crerem em mim. Não tenha medo. Nunca o Senhor desejou que tivéssemos medo dele. Por isso é João, o mesmo que escreveu o Evangelho, na sua carta vai dizer: é esse amor, o amor que constrange, o amor que confronta, o amor que liberta, que retira do nosso coração todo o medo. Irmãos, eu não tenho medo do futuro, porque eu sei que Ele me ama.
Eu não tenho medo do que possa enfrentar nas circunstâncias, porque eu sei que Ele é comigo. Eu sei que as fornalhas que eu tiver que entrar, Ele estará comigo. Eu sei que em todas as minhas dores eu terei a sua presença e a sua companhia. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que posso pecar contra Ele, mas o seu amor insistente me levará de volta como o filho pródigo para os braços do Pai. Não tenha vergonha, não tenha medo e nem arrogância, porque isso te impedirá de viver plenamente o seu chamado, aquilo que Deus entregou ao seu coração, aquilo que você é latente aos olhos dEle. Muito bem? Prestem atenção na forma como eu encerro essa meditação, enquanto o ministério chega aqui Pode chegar aqui agora, a gente vai cantar. Deus tirou Adão de trás de uma árvore, porque Deus chamou Adão para viver uma vida de plenitude e não de medo. Deus chamou Noé do meio de uma geração corrompida, porque queria que ele, Noé, tivesse uma experiência de vida como ele teve com Enoque, que o trouxe e o chamou para si. Deus tirou Davi, o filho de Jessé, do meio de sua família, para torná-lo um rei segundo o seu coração. Deus chamou Abraão de sua terra e parentela, porque queria dele fazer uma grande nação. Deus chamou Daniel da Babilônia, prisioneiro escravo, para erguê-lo no comando de todo o império. Deus tirou José de dentro de um poço, para onde os seus próprios irmãos o enviaram, para colocá-lo no segundo comando do Egito. Deus continua nos tirando de lugares e situações, para nos fazer lembrar quem somos nele. E esta é uma manhã preciosa para a gente poder cantar isso para Ele. És o alfa e o ômega, princípio e o fim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Nós vamos encher esse lugar dessa adoração mais sublime que um ser humano pode oferecer a Deus. Senhor, a minha culpa desaparece diante de Ti, porque Tu és encharcado de graça e amor e compaixão. O meu orgulho, a minha arrogância desaparecem diante de um amor, porque entregou Sua própria vida a mim. O meu medo bateu em retirada, porque o Espírito me lembrou que eu sou filho do Abba, filho do Paizinho, cheio de intimidade, por quem me ama e me quer tão bem. Nós vamos encher esse lugar, querido Ibage, aqui e com todos os que nos acompanham pela internet. Vamos colocar em pé e vamos declarar isso juntos. Pai, Tu és tudo. Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és tudo para mim. Vamos cantar isso para Ele? Aleluia! Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu.
Ele. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. A minha alma está cheia de alegria. Se pudessem ver, haveriam transbordando de graça. Ah, como eu amo! Dedique sua vida a Ele, viva para Ele. Pedro disse: importa obedecer ao Senhor e não aos homens. O Pedro que saiu daquela praia nunca mais voltou para ela. Foi incansável em seu ministério de levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Em um determinado momento, Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo, porque ele estava errando. Sabe o que ele disse? Paulo tem razão e eu me arrependo do que fiz, porque o coração de Pedro agora entendeu. Em Cristo nós temos que nos arrepender, em Cristo nos livrarmos de toda culpa e vergonha, em Cristo nos livrarmos de todo medo. Eu enfrento essa semana com essa certeza absurda de que Ele me ama e de que jamais me abandonará, jamais me rejeitará. Disse Paulo: ainda que eu seja infiel, Ele permanecerá fiel a mim. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã. Que Deus abençoe o seu casamento. Que o teu coração seja como o de Pedro restaurado. Que todas as vezes que o nosso pé vacilar em um caminho para distante do propósito para o qual Ele nos salvou, a gente se lembre de voltar. Ó Deus, obrigado, muito obrigado por nos amar insistentemente e de nos trazer de volta para si. Queria orar com você e agradecer por essa manhã tão preciosa. Que a palavra produza transformação do seu interior. Que essa palavra produza frutos na sua família, no seu casamento e nas suas relações. A cantina sempre está preparando mistura para você levar para casa. Passe lá, conheça a nossa livraria também, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Obrigado, bendito Deus, por este amor incrível, esse amor poderoso, impressionante como nós cantamos, esse amor que restaura, liberta, salva e cura. Obrigado, Pai, por este amor provado em Cristo Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, graça suficiente, graça maravilhosa, graça poderosa e transformadora, graça insistente seja sobre cada um de nós, e que o consolo, o conforto, o poder do Teu Espírito, que quebranta, renova, restaura, liberta, seja sobre cada um de nós nessa manhã, aqui, e todos que nos acompanham ou nos acompanharão em um outro dia e semana. Abençoa-nos, Pai, a nós e a todo o Teu povo espalhado pela face da terra com essa bênção, desde agora e para sempre. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos, boa semana, aleluia. É o Alfa e o Ômega.